milhões, bilhões de anos, e Deus olhando para isso e talvez até dirigindo, tá? Mas não dias literais de 24 horas. Eu posso entender dessa forma? Vou ler o que disse aqui, Gênesis 1:4. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Ponto. É um dia literal de 24 horas. Não é um símbolo de 1000 anos, não é um símbolo de milhões de anos. É um dia literal de 24 horas. Mas como pode? Milagre. O senhor vê algum problema de eu imaginar um Deus nesse processo de evolução? Vejo um problema, porque estou fazendo a Deus incapaz de criar um mundo em 7 dias. Por que Deus seria capaz? Por que precisaria de milhões de anos? Ele é Deus. O texto diz pela palavra de Deus. Ora, se foi pela palavra de Deus, para que 1 milhão de anos? Para que milhões de anos? A palavra de Deus é instantânea. Falou, aconteceu. Então o senhor está me dizendo que Gênesis não é uma alegoria. Porque me permita não dizer algumas denominações, mas grande parte delas hoje olha para Gênesis como uma alegoria e não de fato, né? O que o senhor me mostra em Gênesis falando assim, não, Gênesis é um livro verdadeiro, inspirado e não simplesmente uma fábula de como no passado as pessoas imaginavam ou imaginaram que seria a criação. O problema do ser humano, ele quer humanizar a Deus, quer fazê-lo um Deus pequeno. Quer explicar o que Deus faz ou o que Deus não faz. Por exemplo, na Bíblia encontramos a parábola não é a parábola, é a história de que Jonas foi engolido por um grande peixe, não diz baleia, um grande peixe. Esse grande peixe teve Jonas no ventre durante 3 dias. Não o digeriu, 3 dias depois o jogou vivo. Esse é um fato. História, a Bíblia afirma, e eu acredito nisso. Agora, tem cristãos querendo dar uma mãozinha a Deus, uma ajudinha a Deus. Andam pelos mares tratando de descobrir um peixe grande que seja capaz de engolir um ser humano, tê-lo no ventre 3 dias, não digeri-lo e expulsá-lo vivo. Eu já vou dizendo a esses amigos que podem passar a vida toda procurando, não existe esse peixe. Esse peixe existiu só naquela ocasião e porque Deus quis. E tem uma coisa mais, Deus não precisa ajuda. Eu não posso, não, porque não tem lógica que 24 horas, então tem que ser milhões querendo dar ajudinha a Deus. Deus não precisa ajuda. Deus é capaz de fazer tudo, não em um dia de 24 horas, senão num segundo. Porque Deus é Deus. Pastor, outra pergunta. Deus é poderoso, né? Da forma como o senhor está afirmando, nós sabemos que realmente é, mas a gente ouve falar que existem outros planetas, né? O universo é imenso. E Deus criou todo o universo, de acordo com o que a gente está aprendendo aqui. Então, existe vida nos outros planetas? Às vezes aparecem, a gente vê na televisão, né, uma pessoa que viu um extraterrestre aqui, um extraterrestre ali. Como é que a gente deve entender tudo isso? A Bíblia diz que sim, que há vida em outros planetas fora do sistema planetário solar. Em nosso sistema planetário, Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, não existe vida, só na Terra. Não adianta os cientistas hoje querendo explorar, vamos ver se tem vida. Não tem vida. Agora, fora do sistema planetário solar, claro que há vida. E tenho um texto aqui em Jó que quero ler para vocês. Capítulo 1, versículo 6, diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Que filhos de Deus eram esses? Seres não caídos de outros planetas. Agora, esses seres vêm a esta terra em ovnis, em pratos voadores. Não, de fato, esses seres são seres que não caíram no pecado e eles não estão vindo a esta terra visitar. Esse é um outro tema, não vamos a tocar agora, não vamos a desviar-nos no tema, mas a Bíblia afirma que sim, há vida em outros planetas. Pastor, dentro desse processo da criação,
Acho que uma dúvida que todo mundo tem quando fala sobre criação, e eu também tenho essa dúvida, é com respeito aos dinossauros. Porque as pessoas encontram os ossos, né? Alguns montam essas grandes feras do passado, e eu fico me perguntando, Deus criou o dinossauro? Eu estou falando do macro, né? Agora vamos colocar o micro. Deus criou o vermezinho, o vírus, isso tudo veio das mãos de Deus, a criação. E se foi das mãos de Deus, aonde estão hoje os dinossauros? Muito bem, vou te explicar. Deus criou um assassino? Não. Deus criou um homem perfeito, como Adão. Ele teve um filho, chamado Caim. Infelizmente entrou o pecado a este mundo, através de Adão e Eva, e o pecado se espalhou pelo mundo, fazendo estragos. E o filho de Adão virou assassino. Deus criou tudo que existe neste mundo. O pernilongo foi criado por Deus. Só que depois da entrada do pecado, muitos dos animais, muitos das avecinhas ou dos insetecinhos que tinham outras funções, viraram, como dizer, assassinos. Quer dizer, o plano original de Deus se distorceu. Agora existe ponçonha, existe veneno, existe mordedura, que não existia. Agora, inclusive os animais, a lei do crescimento se alterou, porque, por exemplo, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para estar cortando cabelo todo dia. A lei do crescimento era uma lei perfeita. O cabelo cresceria até um tamanho e não cresceria mais. A unha cresceria até um tamanho e não cresceria mais. Mas entrou o pecado, se alterou a lei do crescimento. Hoje temos que cortar cabelo, cortar unha. E os animais também começaram a crescer demais. Quando veio o dilúvio, esses animais estavam fora do controle do ser humano. Então, eles não entraram na arca e morreram, pois, com os efeitos do dilúvio. Por que viraram fósseis muitos deles? Porque está provado hoje pela ciência que quando há um choque repentino brutal, a matéria se solidifica. Isso pode ser fazer hoje em um laboratório perfeitamente. E os fósseis que encontramos por aí é uma prova de que houve dilúvio. Que também há muita gente que, assim como não crê na criação, não crê no dilúvio, mas esses fósseis que são achados hoje são uma prova contundente de que houve dilúvio. Pastor, mais uma questão, que agora o senhor falando aí me fez pensar no seguinte: o senhor mencionou aí mudanças que houveram em função do pecado, né? Animais tiveram sua estrutura modificada, enfim. E com relação ao ser humano, como é que foi? Porque se a criação foi 7 dias literais, Deus fez um casal inicialmente, né? Adão e Eva, quer dizer, a raça humana partiu deles. Isso. Então, os seus filhos tiveram que casar entre si. Hoje, se isso acontecer, sim, vai dar uma aberração, né? Mas naquele tempo... Só que eram seres perfeitos. Seres perfeitos. Por que hoje daria uma aberração? Justamente pela degeneração da raça humana. Naquele tempo, os seres humanos eram perfeitos. Inclusive, quando o pecado entrou, eram quase perfeitos. Cada vez se tornaram menos perfeitos, menos perfeitos. No coração de Adão não havia lugar para ódio, orgulho, essas coisas, até ele aceitar voluntariamente isso. Hoje nós somos remédio, caricatura do que era Adão e Eva, mas estamos chegando ao fim deste estudo e eu gostaria de dizer aos amigos que estão nos assistindo aí, de repente você em algum momento se pergunta: o que estou fazendo nesta vida? Nada dá certo, está tudo errado, sofrimento, falta de emprego, miséria, solidão, traição. O que estou fazendo nesta vida? Eu te digo uma coisa, espera aí. Se você voltar os olhos para Deus, vai ver que você é fruto do amor de Deus. Sabe por que está vivo você? Porque Deus te ama. Porque Deus permitiu que você viesse a este mundo. E se Deus permitiu que você viesse a este mundo, é porque Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. E talvez você diga: mas pastor, qual plano? Olha a minha vida, qual plano? É que o plano que Deus tem para você está aqui na palavra de Deus. E a única maneira de você ser feliz é descobrir qual é o plano que Deus tem para você e seguir esse plano. Eu vou estar orando para que Deus te ajude a descobrir as grandes verdades bíblicas e que estas grandes verdades se façam realidade na tua experiência.